Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele fez a sua graduação pela Universidade Paulista de São Paulo e especialização pelo Hospital Regional Sul, aqui em São Paulo também. Ele é professor, né, dentro da especialidade, formador de aluno, né, navega por várias áreas dentro da cirurgia bucomaxilofacial e ele eu considero como um cirurgião raiz, está há quase 30 anos. Eu estou falando do professor Dr. Gustavo Mota. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast, para a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da especialidade. Ele acabou de gravar uma aula sobre cirurgia ortognática aqui na Bucocast Academy. Muitíssimo obrigado e agradeço por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Ismael, obrigado. Aí vai ser um prazer o nosso bate-papo. Aí sempre é uma descontração e uma coisa muito gostosa ficar conversando sobre a cirurgia bucomaxilo. Você que tem uma história dentro da especialidade, já alguns colegas passaram aqui pela Bucocast, Roberto Piteri, professor Aloísio e entre outros colegas aí que citaram o seu nome por aqui. Então é uma honra poder fazer esse bate-papo contigo. Eu sei que você tem uma história dentro da especialidade. É um prazer mesmo, viu, professor? Eu queria que você falasse da formação sua, cara, há 28 anos aí atuando dentro da odontologia. Como que foi a escolha pela odonto e quem te levou para a bucomaxilo? Entendi. Bom, mais uma vez, obrigado, Ismael. Então, assim, na verdade, a minha formação é diferente da formação de alguns colegas, né? Alguns colegas fizeram primeiro a residência, aí fizeram bastante trauma na residência e depois foram para a cirurgia ortognática. A minha foi diferente. A minha eu fui para a especialização. Quando eu estava na especialização, eu fiquei acompanhando. Eu falo que é eu tenho o pai de sangue e o pai de coração. Meu pai de sangue é o Carlos Mota, e meu pai de coração é o Marcos Pita. E eu fiquei acompanhando ele durante 17 anos. Quando eu estava fazendo especialização e depois que eu terminei a especialização. Então, eu acabei aprendendo primeiro a cirurgia ortognática e depois eu acabei indo para o trauma. Então, eu vou falar para você que é diferente, acho que de quase 99% dos cirurgiões, porque todo mundo fala que tem que ter um passo de cada vez, e o meu passo foi diferente. Eu fiz a ortognática e depois fui para o trauma. Então, também dá certo, né? E hoje também faço trauma, né? Porque pode ser uma dúvida, você também faz trauma? Também faço trauma. E a minha formação foi através do meu padrinho, né? Eu tive um padrinho que fazia odontologia e eu acabei seguindo ele. Meu pai era médico, o sonho do meu pai era eu fazer medicina e eu acabei indo para o meu padrinho e indo para a parte hospitalar, né? Minha mãe professora, então eu acabei fazendo a minha mãe, seguindo a minha mãe como professor, seguindo meu pai na área da saúde e meu tio que era cirurgião dentista. Então eu acabei juntando todo mundo e meu avô que era um otorrino que foi minha inspiração. Quando você começou, quando você entrou dentro da especialidade, tinha já a residência? Já existia na sua época? Tinha residência no Tatuapé, tinham 2 hospitais, era Tatuapé e Vila Penteado. Não tinham tantas residências como tinham hoje. Aí tinham poucos cursos de especializações e eram 2 residentes que passavam. E aí eu acabei não passando, fiquei em terceiro no Tatuapé, lembro que o Bórax, até foi na época do Bórax, do Jorge, e fiquei em terceiro, não passei, era Igor, Bórax e ficou eu. E aí depois eu acabei indo para especialização, que aí acabei... Eu lembro que eu estava em casa, fiquei super triste que eu não tinha passado, isso é até uma história engraçada. Aí o Pita tinha ido para o fellowship, lá nos Estados Unidos, e ele falou assim, qualquer coisa que acontecer, você me liga, cara. Você é meu parceiro aqui no Brasil. Eu falei, bem, beleza. Aí não tinha passado, eu tava super triste, chorando. Aí ele deixou um telefone, deixei um papelzinho na gaveta. Ele falou, qualquer coisa me liga. Eu falei, vou ligar. Liguei. Aí eu falei, por favor, gostaria de falar com o Marcos Peter. É ele. Eu falei, puta, é o Guto. Ele, puta, ei, beleza. Eu falei, beleza. Ele falou, cara, é o seguinte, cara, eu não passei na residência. Aí ele falou assim, fica tranquilo, eu tô voltando daqui 1 ano. Quando eu voltar, eu tô engolindo aqui. Quando eu voltar, você vai ficar comigo, eu vou te ensinar tudo que eu aprendi. Aí aquilo me deixou tranquilo, fui para a especialização, né? Foi uma especialização que particularmente eu gostei muito, porque não tinha residente no hospital e eu, como gostava muito, eu acabei fazendo uma carga horária maior do que uma especialização. Foi uma carga horária como se fosse uma residência, que eu acabei ficando muito tempo lá, com vários preceptores bem legais, Vante, André Nozé, Fábio Nozé, Mércio, uma turma bem boa.
e Carlos Augusto, Carlos Veloso, uma turma espetacular. E aí depois o Pita voltando, aí eu colei nele. E aí... Quem que fazia parte dessa equipe quando você... Quando eu estava lá, era Fábio Nozé, André Nozé, Mércio, Carlos Augusto, Fernando Morando, Tarciso, espetáculo, tem uma história de madrugada com ele espetacular. Quem mais? Aí tinha a Cidinha, tinha a Sônia, tinha o Augusto, o Paulão, tinha uma turma boa. O Pita sempre foi rodeado de muita gente, né, cara? Não, mas o Pita não estava lá. Ah, nessa época não. O Pita não era preceptor. O Pita ele estava nos Estados Unidos e eu estava fazendo o curso lá. E aí, porque eu queria fazer cirurgia ortognática. Sim. Aí eu não passei lá na residência, fui fazer especialização e liguei para ele pedindo a opinião. Aí que ele me falou, não, fica tranquilo, faz, quando eu voltar a gente conversa. E quando ele voltou, que você começou a atuar com ele, quem era que estava com ele na época? Ficava quando começou a ficar com ele, ficava a Janaína. Era uma Janaína que eu lembro que ajudou ele no mestrado dele. Aí a Janaína acabou saindo, aí acabou eu entrando. Puta, aí rodou. Porque aí eu fiquei com todo mundo. Aí passou Edson Tango, que você nem deve conhecer. Não. Aí passou uma turma, né? Aí entrou Rogério Vicente, aí entrou Glaucio Tomita, Aloysio, Otávio, Margoni, aí entrou depois entrou Beto, depois entrou Rafa. Uma galera. Aí rodou uma turma. E eu sempre lá com ele, né? Então foram muitos anos, foi uma fase espetacular. Professor, quando você começou a especialização, você queria se tornar referência em cirurgia ortognática? Qual que era a ideia que você tinha de formação? Porque dentro da especialidade, a gente tem várias áreas, né? Você mirou a cirurgia ortognática e falou, cara, eu quero ser referência nessa área. Como que era isso? Quando o Pita voltou, o Pita não tinha o nome que ele tinha hoje. E eu lembro que ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente crescer e a gente entrar e começar a divulgar para os ortodontistas. A gente fez duas coisas que eu acho que ele até vai concordar comigo, né? Ele deve estar aí vendo, ele vai concordar comigo. Foram duas coisas que foi bem diferencial e eu participo disso e falo com muito orgulho. A primeira foi que teve um congresso do CIOSP ou SPO, não lembro qual era o congresso, e a gente montou um stand. E a gente colocou lá, cirurgia ortognática. E ele falou, cara, eu não tenho coragem de ficar. Eu falei, mas eu tenho. Fica tranquilo que eu vou lá. Aí a gente ficou lá e o Pita passava de vez em quando e os ortodontistas passavam. E eles passavam e falavam assim, que é isso aqui, cirurgia ortognática? Eu falei, não, é que a gente é cirurgião, então eu quero apresentar, esse aqui é o chefe da equipe, e a gente tem uma equipe, e a gente quer falar, que legal. E a gente tinha um livrinho, mostrava caso clínico, na época era slide, não tinha nem CD, eram os slides. Mostrava os casos clínicos, aí o pessoal falava assim, nossa, que legal esses casos, me dá o telefone. Aí passava o contato, e até hoje, particularmente, eu tenho 3 ortodontistas que até hoje, que eu conheci lá em 1999, até hoje eles são parceiros. Caracas. Então, olha como valeu. Isso foi uma coisa interessante que a gente fez, aí a gente fez esse stand, e aí depois a gente voltou, e ele falou, a gente precisa fazer uma outra coisa. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma cirurgia ao vivo, dentro do hospital e vai transmitir. O Pita falou. Não, eu falei para ele, a gente vai fazer. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, fica tranquilo, eu vou lá no Hospital Alvorada, em Moema, e vou ver o que eu consigo. Peguei, não tinha celular na época, a gente usava bip, tocava, a gente tinha que ir pro orelhão para responder, não tinha, imagina, a gente era os bipzinhos. 378, não, 3287, ligava para a central, 3287, por favor, ligar, a gente parava e ligava. Bom, aí, beleza. Aí eu fui lá no hospital, falei, eu estou querendo fazer uma cirurgia ao vivo, eu vou conseguir tudo, o paciente a gente já tem, vamos usar o plano de saúde para fazer a cirurgia, consigo o anestesista, consigo o pessoal da transmissão. Aí o cara falou assim, mas qual é a vantagem? Eu falei, a vantagem é que a gente vai divulgar até o hospital, a gente vai usar o teu anfiteatro, vai vir um monte de gente e eles vão ver uma cirurgia ao vivo. O cara falou, não, acho que é uma boa ideia. Aí o cara gostou da ideia, aí eu falei com ele, falei, vai rolar. Aí a gente fez o quê? Primeiro dia a gente fez aula teórica, eu lembro que eu e o Otávio Margoni demos essa aula, e no dia seguinte, no final do dia a gente apresentou o caso que ia operar, no dia seguinte, aí a gente fez a cirurgia, eu, o Pita e o Otávio, a gente acabou operando. E aquilo foi bem legal, repercutiu muito bem, e os ortodontistas adoraram, né, o que a gente fez, porque não deixa de mostrar qual foi a dificuldade, a gente não tinha não era a mesma equipe coesa que a gente tinha na época.
Era uma equipe que estava começando, então assim, a gente acabou demorando aí 4 horas para fazer a cirurgia, mas acho que foi bem válido essas duas coisas que foram dois diferenciais bem legais para começar a construir automaticamente. Quando ele crescia, a gente crescia junto, né? Ô, professor, nessa época aí, como que era a bucomaxilo? Porque a gente está falando de... 1999. Cara, é um 1999, outro mundo outro mundo. totalmente diferente. A gente, de 5 anos para cá, depois da pandemia, o mundo evoluiu muito, né? A gente, enfim, se posicionou totalmente diferente com relação à exposição, a essa questão de você propor o seu trabalho. Você está falando de um stand onde você levava slide para apresentar. Como que era esse network, né, dessa época? Porque hoje, eu não sei se porque tem muito cirurgião, hoje é muito burocrático, muita desconfiança. Como que era esses trâmites, assim, essa confiança, essa relação, cara? Puxa, nem tinha pensado em falar isso, mas é assim, ó, era totalmente diferente do que é hoje, assim. Primeiro que não tinha telefone, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha rede nada, social. não tinha nada, não tinha rede social, não tinha nada. Então, o que a gente fazia? Era algum jeito de divulgar. Como que a gente divulgava? Ia no consultório. Primeiro a gente fazia isso. Aí a gente pegava os ortodontistas, fazia um CD, gravado CD com antes e depois. Ia no consultório, oi, doutor Ismael, tudo bem? Meu nome é Gustavo, queria deixar com você aqui um CD dos casos clínicos feito pela nossa equipe. Então, se você tiver um caso clínico, classe 2, classe 3, acesso vertical, anterior posterior, você tem aqui meu cartão, você me liga e manda o caso. Aí o cara abria o CD e com aquele CD ele fazia propaganda para o paciente dele. Aí o paciente dele falava assim, nossa, que caso bonito. Aí ele falava assim, quem que operou? Eu falava assim, o Gustavo, o Aloysio, o Otávio, o Pita, o Beto, seja quem for. Liga para ele. Aí ele vinha no nosso consultório. Então, o contato era através do CD que a gente deixava no consultório das pessoas. Quando tinha o paciente com indicação cirúrgica, o ortodontista apresentava para o paciente. Então, como a gente conheceu muito ortodontistas nessas divulgações que eu acabei de falar para você, a gente fez o contato e apresentava o CD. E não tinha tanto cirurgião como tem hoje. Né? Imagina. A gente fazia, assim, não é... Tô falando numa boa. A gente fazia 28 ortognáticas no mês. Era muita cirurgia. Tinha dia que a gente fazia 3 ortognáticas. Era uma cirurgia atrás da outra. Eu lembro que a gente revezava a equipe porque era muito paciente. Tinham 4, 5, você contava na mão os cirurgiões que tinham. Né? Agora tem muito cirurgião bom, né? Graças a Deus. Quanto mais cirurgião bom, melhor, óbvio. Sim. Mas hoje, a gente não consegue fazer mais 28 cirurgias ortognáticas no mês. Acabou isso. Mas por quê? Porque a gente conseguiu o contato e foi um jeito de a gente começar a divulgar. E eu acho que esse foi o resultado para hoje a gente conseguir. Hoje, algumas pessoas... Hoje foi uma amiga no consultório lá fazer um trabalho e falou, nossa, Gustavo, eu não sabia que você era conhecido. Então, isso é uma coisa legal, porque a gente quer dizer que valeu o trabalho de 1999, né? Você hoje a bucomaxilo, por mais que a gente tenha um trabalho hoje de disseminação, de divulgação da especialidade, ainda muitas pessoas desconhecem o bucomaxilo. Como que era para você em 99 falar assim, eu sou cirurgião bucomaxilofacial? Porque ainda hoje a gente sabe que as pessoas falam assim, é que faz na face, né? Alguns tentam entender o que é. Como que era antigamente? Você falava, viu, eu sou bucomaxilo. Então, o pessoal nem conhecia. Tem uma história engraçada, só para... Acho que cada pergunta tem uma história. Manda. Cara, são quase 30 anos. Sim, então, sim, essa muita pergunta história. tem uma história. Uma vez a gente estava no São Luís, esperando o São Luís no Itaim, não era como era hoje. Era uma sala lá embaixo, um centro cirúrgico pequenininho, um cafezinho pequenininho, tinha 5, 6 poltronas. Chegou o chefe da anestesia para conversar com a gente e ele falou assim... eu tô com uma comunicação, eu tirei um dente e tô com uma comunicação buco-sinusal. E você acha que vocês podem dar uma olhada pra gente nessa comunicação buco-sinusal? Aí a gente falou, você tem a tomografia? Aí tinha que abrir tomografia, não era no celular, aí tinha que pegar o exame, beleza. A gente conseguiu ver, falou, tranquilo, você está com uma comunicação buco-sinusal, você vai tomar uma medicação, a gente vai fazer uma lavagem nasal inicialmente e depois a gente vai fechar a comunicação, procedimento tranquilo, entendeu? Você só tá com comunicação, nem com o seio contaminado você tá, fica tranquilo. Aí o médico virou e falou pra gente, falou assim, era um anestesista. Me fugiu o nome dele agora, não lembro se era o doutor Takano, ele é até falecido. Falou assim, nossa, graças a Deus que vocês são médicos, porque eu vou nesses dentistas, aí eles não sabem nada. Aí a gente falou assim, não, a gente é só dentista. E o cara não sabia onde enfiar a cara. Eu lembro que o Pita estava do lado, o Pita falou assim, a gente é só dentista. Aí ele falou assim, nossa, não acredito. Então, realmente, eu acho que tem a história do
do pessoal da velha guarda mesmo, quando começou na bucomaxilo, mas tem a gente também que a gente era muito, duvidava muito, né, da gente. Hoje, sem dúvida nenhuma, quando tem um problema de articulação, o próprio médico indica para o bucomaxilo, né? Então, mas era diferente. Mas só para fazer uma analogia de como era difícil, né? O cara não acreditava, um dentista podia estar lá. Eu acho que ele pensou, o dentista aqui que está fazendo aqui, e não é esse dentista que vai cuidar da minha boca. E no final ele foi lá e a gente resolveu o problema dele. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também nós vamos estar compartilhando alguns trechos desse podcast no nosso Instagram, então você pode passar a seguir lá, @Bucocast, aproveitando também fazer um agradecimento à Traumec, que tem participado, né, deste canal, né, de uma forma tão interna quanto externa, quando nós estamos nos congressos, nos eventos. Então agradecer aí ao Paulo e ao César Caritá, que tem participado aqui do nosso Bucocast. Professor, como você tem história dentro da especialidade, né? Porque hoje a bucomaxilo de 10 anos para cá, com relação à tecnologia, teve muitos avanços, né? Não só na bucomaxilo, mas em todas as áreas. Obviamente, as condições de instrumental, de material lá no passado era totalmente diferente, né? Eu queria que você falasse, você chegou a ter algum paciente com fio de aço, com bloqueio? Não. Isso quando eu sou você... velho, mas não tão velho. Não, porque tem alguns colegas que passaram por aqui que é da sua época. E eu não sei se é região, porque assim, ó, a gente está em São Paulo. Eu entrevisto cirurgiões quase do Brasil todo. Tem alguns estados que a gente não entrevistou ainda, mas quase o Brasil todo. E, obviamente, cada serviço tem as suas limitações. Então, tem alguns colegas da sua idade que já, olha, não chegou a operar, mas... Bloqueio, por exemplo. Bloqueio você chegou a pegar. Bloqueio, sim. Que o paciente operava e ficava com a boca amarrada. No trauma, a gente fazia muito. Na ortognática, não. Graças a Deus, na ortognática não chegou. Não peguei. Bom, aproveitando sua pergunta, né, Ismael? Na verdade, assim, quando a gente começou a operar, quando começou a cirurgia ortognática, começou com a charneira. Charneira pegava o modelo, colocava aquela charneira que abre e fecha, colocava o modelo de gesso, a mordida em cera e operava ali. Eu não peguei essa fase. Mas depois começou a entrar no articulador. Usou o arco facial, colocar um modelo de gesso e operar no modelo de gesso. Operei muitos anos assim. Acredito que... Era igual fazer o aparelho ortodôntico da ortognática? Que você mordia a massinha? Usava massinha. Eu não peguei isso, tá? Mas usava na charneira. Era uma técnica que pegava, fraturava a mandíbula, fazia um guia cirúrgico e olhava, não tinha nenhuma referência, era assim que se fazia. Mano, como os caras. Olhava mais para cima, mais para baixo. Bom, aí beleza. Aí depois surgiu o arco facial e o articulador. Aí surgiu os guias cirúrgicos. Os guias cirúrgicos. E as segmentações de maxila. Operamos durante muito tempo assim. Tá? Então, eu acho que isso foi um grande diferencial, como você falou, né, do cirurgião raiz. Isso ajuda muito a gente hoje nos planejamentos virtuais. Quando eu pego um planejamento virtual e olho, quando eu tenho essa visão antiga, isso me ajuda muito no meu planejamento atual. Tá? Então, essa visão do cirurgião antigo no planejamento atual, sem dúvida nenhuma, é um diferencial para o pessoal mais velho. O pessoal mais novo que só olha o planejamento virtual, eu acredito que tem mais dificuldade de enxergar esse tipo de visão do que vai ser feito. Aí a gente pegou esse modelo de gesso e começava a fazer a cirurgia de modelo e fazia nesses modelos de gesso. E depois a segmentação de maxila e aí entrou o planejamento virtual. O planejamento virtual entrou e a gente já fazia cirurgia ortognática. Né? Entrou, me fugiu agora o tempo, mas não faz muito tempo. E a partir de agora, a gente faz o quê? A gente consegue fazer, através das impressoras 3D, do Dolphin ou de qualquer outro planejamento, de qualquer software que faça o planejamento, as técnicas cirúrgicas adequadas para executar hoje. Mas se for falar de ontem para hoje, sem dúvida nenhuma, é uma outra vida, né? Como que você fazia? Cara, 28 ortognática média mês. Nossa, era muito. Você tinha que fazer o planejamento com gesso. Com gesso. Onde que era essa... A gente o Pita tinha um consultório no Tatuapé. Eu imagino como que não era isso para fazer esses preparos. Aí, só que, era uma história engraçada, porque ele tinha um consultório no Tatuapé e um na Penha. O laboratório ficava na Penha. E aí a gente esquecia alguma coisa, tinha que ir até a Penha. Até uma hora que eu tava e falei assim, Gustavo, chega, cara, vamos trazer o laboratório pra cá. Aí a gente montou uma salinha e montou o laboratório lá na casa que ele tinha. Mas a gente eram articuladores, né? Tinham 4, 5 articuladores, montava o modelo, colocava nas caixinhas, como se fosse caixinha de aparelho, escrevia lá, Ismael, pum.
Gustavo, pronto. pum. João, pum. Porque até hoje tem muita gente que faz isso. Que faz ainda. isso. Tem Mas muita gente que faz a isso. gente, às vezes, saía com 4, 5 caixas, porque não ia voltar mais para o consultório, tinha 4, 5 ortognáticas, e aí era assim que fazia o modelo. Fazia o planejamento. Viu, deixa eu te falar uma coisa. Você vê hoje a especialidade numa outra era, obviamente, porque você participou desse passado aí das últimas 2, 3 décadas, né? Como que você avalia esse cirurgião de hoje que não passou, que não viveu? Alguns alunos de residência ainda têm um planejamento aí do modelo do gesso, mas tem uns mais novatos aí que já pularam essa etapa. O quanto isso foi fundamental para você, para essa geração que a gente tem hoje? Você, a Luiz, o Pita e tantos outros que nós estamos falando de 30 anos aí de formado. Eu acho assim, não quer dizer que a pessoa hoje não vai conseguir executar a técnica cirúrgica. Isso é fato. Mas eu enxergo, porque hoje ficam pessoas no meu consultório, pessoas mais jovens, para entender como é o planejamento de uma cirurgia ortognática. Isso eu percebo no meu dia a dia, percebi hoje no meu consultório, que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de enxergar uma análise facial, por exemplo. De entender uma análise facial e de como jogar essa análise facial pro planejamento e executar o planejamento virtual. Então, assim, não que não vá conseguir, óbvio que vai conseguir. Só que eu acho que quando você passou por essa mudança que aconteceu, é mais fácil para quem passou por essa mudança do que para quem já pegou tudo isso mais mastigado. E muitas vezes essa pessoa pegou isso mais mastigado, muitas vezes ele nem faz o planejamento. Muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo, ele só pega o guia e vai executar a técnica cirúrgica. Então, assim, para quem participou desse crescimento da cirurgia ortognática, eu acho que fica mais fácil de entender hoje como é feito o planejamento. Então, eu acho que o cirurgião que hoje não sabe fazer o planejamento e só pega o guia cirúrgico, esse cirurgião, infelizmente, ele fica atrás dos outros cirurgiões que sabem fazer o planejamento cirúrgico. Esse planejamento hoje possibilita, no seu ponto de vista, com relação ao modelo convencional, o que você vê de vantagem hoje no planejamento, já que alguns colegas passam por aqui, sabem da importância do planejamento, mas bate na tecla que a técnica é que faz toda a diferença. Sim. E há alguns colegas dá mais mérito ao planejamento. E como que você avalia essas duas colocações, professor? Eu sou da equipe que a técnica é mais diferencial do que o planejamento. Mas se você faz um planejamento mal feito, a sua técnica vai ficar errada. Então, é importante você ter um planejamento adequado. Eu acho assim, o planejamento precisa ser feito da maneira adequada. Primeiro, com uma boa análise facial, entender qual é o diagnóstico desse paciente. Esse paciente, só existe um diagnóstico, não existe 2 diagnósticos. Esse paciente, depois que ele fez o diagnóstico correto qual é a alteração esqueletal que ele tem, aí sim executar, com análise facial, executar o planejamento nos softwares que precisam ser feitos, automaticamente fazer os guias cirúrgicos, né? Por que os guias cirúrgicos? Porque a mandíbula, pelo menos Gustavo, eu consigo fazer no meu planejamento virtual. O meu guia de maxila, quando eu segmento, eu, Gustavo, ainda não tenho confiança de fazer um guia de maxila no meu planejamento virtual. Então, eu ainda uso o modelo de gesso para fazer o guia de maxila. Aí, eu uso o modelo de gesso, então eu tenho hoje 2 guias. O que é feito no virtual, que é o guia de mandíbula, e o guia de maxila, que é quando eu segmento a maxila. As experiências que eu tive quando eu segmentei a maxila no planejamento virtual não foram boas. Então, eu prefiro ainda usar o modelo de gesso para fazer a segmentação de maxila, para fazer o antero-posterior da mandíbula, o planejamento virtual. Então, voltando à sua pergunta, eu consigo hoje, eu ainda uso a técnica antiga e a técnica nova para o antero-posterior e a antiga para a segmentação de maxila. Não sei se é todo mundo que faz isso, até porque não é todo cirurgião que segmenta a maxila. Não, é interessante que você falou isso, cara, e assim, os colegas que já passaram por aqui, né, bate na tecla do planejamento virtual 100%, mas eu não me lembro quem veio e falou assim, Ismael, o planejamento virtual é uma realidade, veio para mudar,
mas o que o cirurgião precisa entender é que ele precisa fazer aquilo que dá certo, né? E você falando dessa técnica híbrida, vamos dizer assim, né? Dos dois modelos, eu conheço cirurgião que faz assim, quando vai fazer essa segmentação de maxila. Segmentação de maxila, eu uso modelo de gesso. Antero-posterior, eu uso virtual. Mas ninguém fala isso aqui, viu? Não fala? Que faz, não. Eu sei, Então mas é segredo, não fala. é segredo. É segredo. Porque mas... pessoal, eu vou ser muito honesto com você, não me leve a mal, eu tenho grandes amigos, a maioria, graças a Deus, conheço muito cirurgião, graças a Deus, a maioria gosta de mim, né? Pelo menos é o que falam. Você é muito bem falado. Os colegas que passaram aqui falaram muito bem de você. Então, assim, eu talvez seja pela minha... Sou espontâneo e acho que é o que fala. Tem muita gente que fala que não faz e faz, entendeu? E eu não falo, eu falo o que eu faço. Então, eu faço planejamento virtual e quando eu vou fazer o guia de maxila, eu faço modelo de gesso. Eu moldo a maxila, moldo a mandíbula, ou pego o modelo escaneado, pode ser também, e segmento e faço meu guia de maxila. E muita gente faz assim. Muita gente faz assim, mas não fala que faz. Ô, professor, você está dentro da especialidade já com uma certa, vamos dizer assim, importância, né? Reconhecido aí, enfim, já tem a sua carreira dentro da bucomaxilo, e a gente vai em congressos e vê muitos colegas dando aula, e eu, particularmente, não sou da especialidade, mas quando eu assisto aula, dificilmente você vê alguém dando aula ou falando, pelo menos, né, no meu ponto de vista, o que deu errado. Todo mundo só fala o que deu certo, né? E quem está operando como você há tantos anos, com certeza já teve pepinos, problemas. Né? Eu tive com o Marcos Pita e tive com o Roberto Pitelli, e a aula do Pita mesmo, que deu errado, e ele fala com uma tranquilidade, porque não precisa provar mais nada para ninguém, Pitelli, tantos outros colegas que a gente sabe. Mas alguns colegas a gente sabe que, comigo isso nunca aconteceu. Mentira, né? Mentira. Não, comigo eu nunca tive nenhum caso. A gente sabe. Eu queria que você falasse alguma coisa que deu errado, e você falasse assim, cara, eu precisei fazer isso, eu precisei reoperar, e terminou assim. Tem alguma história para você contar pra gente? Isso que você falou, eu vou fazer outra analogia, né? Eu nunca tive problema num tratamento de canal. Porque eu nunca fiz canal, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Se a pessoa nunca teve complicação, ele nunca operou, entendeu? Infelizmente, a complicação só acontece com quem faz. Eu já tive algumas complicações e, felizmente, a gente conseguiu solucionar a grande maioria delas. E uma grande complicação que eu tive, que é uma situação que a gente até vai conversar um pouquinho mais para frente, é a situação de um paciente que tinha um osteocondroma. É o paciente que a gente vai fazer o podcast? Topzera. Então, é um caso bem interessante. É um paciente que tinha um osteocondroma, uma simetria bem importante de face. Eu fiz a cirurgia ortognática, fixei como eu sempre fixo a maxila. Isso depois de 27 anos, 26 anos de formado, como eu sempre fixo a maxila. E essa fixação não aguentou o movimento ou, por outro motivo, essa fixação soltou. Esse paciente evoluiu com uma infecção. Eu reintervi esse paciente no hospital, como eu já reintervi outros pacientes de outras complicações que eu tive. Né? E, normalmente, quando eu vou reintervir esse paciente que apresenta uma fixação e que soltou a minha fixação interna rígida, eu faço a fixação de novo, normalmente intraoral. Eu abro, fixo de novo com a placa intraoral, seja independente do tipo de fixação. Por acaso, nesse paciente, eu não consegui fazer a fixação intraoral. E aquilo aconteceu exatamente o que aconteceu agora, porque eu fiquei sem chão, né? Porque eu falei, cara, eu vou ter que abrir o pescoço desse paciente. E foi o que aconteceu. Eu falei, ou eu abro o pescoço desse paciente, que eu imaginei que eu fosse uma cirurgia em 1 hora, a cirurgia demorou 3 horas. Então, eu tive que fazer um acesso extraoral nesse paciente. Nunca aconteceu isso comigo, eu nunca tinha visto acontecer isso com alguma pessoa, mas acreditem, eu gosto muito das fixações, os acessos intraorais, mas não dava para fazer intraoral. E eu fiz o acesso extraoral. Então, quando eu estava fazendo o procedimento nesse paciente, eu estava sabendo que eu estava fazendo o melhor para ele, só que aquilo estava me doendo, porque eu estava fazendo uma coisa que é uma complicação que eu falei, cara, não acredito que esse paciente entrou para fazer uma cirurgia ortognática e vai sair com o pescoço aberto. E aconteceu, né? E aí a gente acabou fazendo o acesso extraoral, acabou fixando, deu tudo certo, né? A gente vai bater um papo com ele daqui a pouco. Mas é uma complicação... De quem faz, De quem faz, entendeu? É muito ruim a complicação. Mas eu acho que é importante resolver as complicações quando elas estão aí. E outra coisa, se você tem dificuldade de resolver a complicação, até uma dica, uma sugestão, que acontece comigo às vezes, ligue para uma pessoa mais experiente. Às vezes a pessoa não aceita, não, mas eu vou resolver, porque agora...
Às vezes a pessoa tem 6 anos de formado, a gente tem 28, é diferente. Não que não consiga, mas a opinião de uma pessoa com 28 é diferente de uma pessoa de 9. Sim, com é certeza. Diferente, com todo o respeito e com toda a humildade. Esse cara, se a gente for contabilizar quantas ortognáticas ele já fez nesses longos desses 28 anos, rapaz do Em céu. 2006, eu tinha feito um levantamento com ele, com o Pita, tinha dado 1.200 ortognáticas. 2006. Não, 2016, desculpa. 2016. Era foi bastante paciente. Tinha mais de 1.000 pacientes operados. Como que estão esses pacientes? Você tem visto os pacientes? Então, isso é legal a gente legal. falar, né? Porque hoje, por acaso, eu vou trazer um paciente com 16 anos de cirurgia. Então, acho que vai ser uma resposta até disso. Então, top. É importante o contato. Tem muitos pacientes que às vezes não voltam, que muda. Teve uma paciente que mudou para Irlanda, entendeu? Aí a gente acaba perdendo contato. Mas eu busco pelo menos uma vez por ano. Óbvio que depois de 10 anos, 12 anos, é difícil você manter o contato. É que ela voltou no consultório para fazer um procedimento que ela precisou fazer, nada a ver com a cirurgia. E aí lembrei dela e convidei para ir lá no Ismael para vir bater um papo. A gente vai fazer um podcast e você vai acompanhar aqui no canal da Bucocast e no Ortognática Sim com o professor Dr. Gustavo Mota. E nós vamos trazer aqui casos de pacientes que ele operou e vai colocar aqui o seu depoimento. Está trazendo um paciente que teve que fazer uma segunda intervenção, Sim, né? Que não é comum. Né? Que não é comum. Mas eu sei que é comum você receber pacientes de reop lá, justamente porque esse colega, muitas das vezes, né, acaba tendo dificuldade na primeira cirurgia e aí vem para você intervir ou indicação do próprio colega ou o próprio paciente. Eu queria que você falasse do seu olhar como cirurgião, como que você enxerga esses casos que têm aumentado cada vez mais de reop e que muitas das vezes você percebe que os problemas têm acontecido por questões de diagnóstico, de planejamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professor. A primeira coisa que eu acho que é importante falar de complicação, eu acho que é importante saber que pode acontecer qualquer um. Então, às vezes, é o famoso ditado, não atire a primeira pedra, né? Porque todo mundo pode ter uma complicação, assim como eu já tive. Então, quando vem um paciente que passou contra o profissional, a primeira coisa é tentar entender o que aconteceu. Porque eu entendo uma complicação, 3 pontos. Eu entendo o paciente, entendo o profissional, o cirurgião bucomaxilo e o ortodontista. Então, se algum desses 3 pontos eles tiverem alguma alteração, eu vou ter uma mudança e uma complicação no meu caso. Então, os 3 pontos precisam estar sincronizados para evitar isso. E uma vez que eu tenho um paciente que tem a complicação, o que eu preciso entender? Qual foi o ponto que alterou? Que teve alteração e que teve a complicação. Entendendo isso, o que eu, Gustavo, tento fazer? Sempre devolver esse paciente ao colega. Muitas vezes, às vezes o paciente ele não quer, às vezes, voltar. Mas é importante o paciente entender que todo mundo precisa de uma segunda chance. Entendeu? Para tentar resolver o problema desse paciente. E a conduta, eu acho que de todo colega, eu acho que, né, normalmente todos fazem isso, é ligar para o colega e tentar, de alguma maneira, resolver o problema do paciente e do colega. Porque é muito ruim, tanto para o paciente quanto para o profissional que fez e não conseguiu aquele resultado que ele queria. Né? A gente vê complicações bem ruins que passa por aí. Mas é importante tentar trazer um bem-estar para o paciente e para o colega, como? Ligando para ele e tentar resolver da melhor maneira possível. Mas realmente é uma situação bem ruim. Hoje a gente vê que eu escutei participei de um congresso em Piracicaba e o professor William Arnett estava ministrando a aula e ele falou que os cirurgiões, né, desses últimos anos, ele precisa saber, ele precisa aprender a lidar com os reop, porque cada vez mais isso ia aumentar e tem aumentado mesmo. Né? Tá tendo... assim, o que eu vejo assim, Ismael, eu acho assim, os reops, eles acontecem, mas normalmente o paciente é o último a saber. Quando você tem uma complicação, vou falar de um paciente que aconteceu comigo hoje no consultório. Ele voltou no consultório e estava com um aumento de volume, e ele falou assim, Gustavo, está incomodando um pouquinho o meu lado direito aqui. Na hora que eu olhei, estava drenando. Na hora eu falei para ela, Renata, está drenando, eu já acabei de fazer uma radiografia, fiz uma tomo, porque no consultório eu tenho uma oportunidade de fazer a tomografia e a panorâmica. A sua fixação está impecável, a sua oclusão está impecável, então provavelmente aconteceu alguma coisa, então você vai tomar essa medicação e vai melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, se a fixação tivesse solta, se eu tivesse uma oclusão insatisfatória, alguma coisa ruim, e provavelmente eu teria que abordar como eu abordei esse outro paciente no hospital.
Por que eu tô falando isso? Porque a primeira pessoa que tem que saber de uma complicação é o paciente. Então, na hora que aconteceu isso, eu falei, ó, tá drenando. A paciente, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu falei, tá saindo pus, só que eu já fiz a tomografia, eu já fiz a panorâmica, pode ficar tranquila, não tem nenhum problema com a tua cirurgia, provavelmente alguma espícula, alguma coisa que entrou, vai medicar e vai melhorar. Mas o paciente tem que saber. Então, muitas vezes, quando tem a complicação, às vezes o cirurgião não quer falar para o paciente. Não faça isso. A primeira pessoa a saber da complicação tem que ser o paciente. E aí depois família, depois quem for. Tá? Porque se você esconde, esse paciente começa a ficar incomodado, vai no teu consultório, por exemplo, você como cirurgião abre e fala, ó, tá drenando aqui, mostra para ele, nossa, ele não me falou nada, eu fui desse jeito. Aí começa a dar insegurança com o profissional que operou ela. Então, sempre fale a verdade para o paciente, é a melhor coisa. Hoje você faz as suas cirurgias ortognáticas em quanto tempo, professor? Tá umas 2 horas. Essa é uma realidade para poucos dentro da cirurgia ortognática, porque a gente sabe da curva de aprendizado, enfim, do conhecimento. Mas lá no passado, quando você começou, nessa época de 90 e alguma coisa, quanto tempo levava uma cirurgia ortognática? Demorava até 9 horas, 7 9 horas. 7 horas. Mas hoje, é óbvio, sem dúvida nenhuma, a instrumentadora já sabe o que vai acontecer, o primeiro auxiliar já sabe, quem fica na cabeça também já sabe. Então, a equipe é coesa hoje. Então, quando você tem uma cirurgia rápida, não é o cirurgião que é rápido, é a equipe que é boa, o anestesista é bom, já sabe o que tem que acontecer, a instrumentadora já sabe qual é a sequência que vai acontecer. É todo mundo pensando por prol do paciente. Isso faz com que a cirurgia fique mais rápida. E com relação ao tempo cirúrgico, o que você fala, por exemplo, desse cirurgião que demora 6 horas para fazer a cirurgia ortognática? Como que você avalia isso? Você acha que o tempo ele é um fator que influencia no resultado final da cirurgia ortognática? Eu acho assim, uma cirurgia de 2 horas é diferente de uma cirurgia de 6 horas. Quanto mais tempo eu fico com o campo aberto, pior é o pós-operatório, óbvio. Mas não quer dizer que uma cirurgia de 6 horas não fique tão boa quanto uma cirurgia de 2. E não quer dizer que uma cirurgia de 2 não possa ficar errada também, né? Então, assim, eu acho que tem que ser um contexto. Uma equipe boa, fazer uma cirurgia rápida e tentar que é onde vai entrar, que as técnicas evoluíram também. E aí, como as técnicas evoluíram, trazer isso para dentro da sua técnica para que facilite o pós-operatório, não fique o tempo aberto, incisões menores, isso ajuda o pós-operatório também. Mas, sem dúvida nenhuma, uma cirurgia de 6 horas é muito pior do que uma cirurgia de 2 horas. Você falando em pós-operatório, a minimamente invasiva, esse é um pilar que ela preconiza, que é uma recuperação mais rápida do paciente. E você, como cirurgião raiz, eu não poderia deixar de perguntar para você sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva. O que você me fala dessa técnica? Se você já abordou essa técnica, como que é isso? Eu vejo a minimamente invasiva uma técnica, assim como outras, que tem que ser válidas e tem que ser usadas se você conhece bem essa técnica. Uma vez me perguntaram qual é a melhor técnica? Aquela que funciona na sua mão. Se na sua mão funciona muito bem a minimamente, use a minimamente. Se na sua mão funciona muito a técnica com uma incisão um pouco maior, use aquela técnica que funciona na sua mão. Como eu vejo o pós-operatório em relação à minimamente invasiva? Eu não acho que é só a técnica cirúrgica. Eu acho que um tempo cirúrgico, um anestesista, uma hipotensão, um anestesista que deixa uma pressão baixa durante o transcirúrgico, isso tem muito mais relevância do que a técnica cirúrgica. Desculpa a minha humilde opinião. Mas eu não acho que é simplesmente uma técnica. Um anestesista que deixa uma hipotensão que você consegue enxergar e fazer uma cirurgia de 2 horas, não vai ser uma técnica de minimamente invasiva que vai mudar o pós-operatório desse paciente. Hoje você tem a formação da residência e tem a formação da especialização. Alguns colegas não tiveram essa mesma esse privilégio que você teve de estar do lado de uma das maiores referências que a gente tem hoje no Brasil, que é o professor Dr. Marcos Pita. E alguns colegas também não têm a oportunidade de vivenciar a cirurgia ortognática dentro da residência, né? É mais trauma, cirurgia ortognática. Sim. Tem colegas que já passaram dentro de residência e que não teve oportunidade de fazer nenhuma ortognática. Ou uma ortognática. Como que você vê a formação do cirurgião que está buscando para a cirurgia ortognática quando você não tem essa vivência diferente que vocês faziam de baseada, né? Ótima pergunta, Ismael. Até porque é uma coisa, até uma sugestão, né? Não falo dica, mas acho que é uma sugestão. Eu acho que hoje a residência, a especialização, infelizmente,
é totalmente diferente de uma residência, né? A residência hoje é 1000 vezes melhor do que uma especialização. Não que a especialização não seja boa. Conheço gente que fizeram especializações e executam muito bem a técnica. Mas o que eu acho? Eu acho que se a pessoa que está numa residência e aconteceu isso, e ela não teve a vivência de um centro cirúrgico do ponto de vista de cirurgia ortognática, ela tem que acompanhar uma pessoa mais velha e ver como é feito, porque uma cirurgia de trauma é totalmente diferente de uma cirurgia ortognática. Ver como funciona, ver como aborda o paciente. Uma coisa é abordar um paciente que está rígido e vai fazer uma cirurgia ortognática. Outra coisa é abordar um paciente que está com trauma, com politrauma dentro de um pronto-socorro, que vai precisar fazer uma cirurgia de trauma. Então, eu falo assim, eu faço trauma, então eu faço cirurgia ortognática. Eu faço cirurgia ortognática, então eu faço trauma. Então, essa, vamos dizer assim, essa diferença entre os dois não existe. A cirurgia ortognática, a meu ver, é uma cirurgia totalmente diferente da cirurgia do trauma. Então, a pessoa que tem vivência, como aconteceu comigo, de só cirurgia ortognática, eu precisei ficar lá com o Carlos Veloso, no HM, ficar vendo trauma para poder aprender. A pessoa que ficou na residência vendo só trauma, é importante ficar com uma pessoa com uma experiência grande em cirurgia ortognática para ver como é a cirurgia ortognática. Até como aborda esse paciente. É totalmente diferente a abordagem de um paciente com deformidade do que um paciente que é um paciente com trauma facial. Hoje, a cirurgia ortognática é considerada a cereja do bolo dentro da especialidade, né? Tratando assim de tratamentos, né? A gente sabe que a ATM também tem, né, um público muito grande que atua, mas parece que o cirurgião visa a cirurgia ortognática, mas também ela tem os seus preços, né? Ela tem, se você não pagar o preço, ela pode te deixar em maus lençóis. Como que você vê essa cirurgia, no meu ver, ser talvez uma das mais complexas aí dentro da bucomaxilo? No meu ver, talvez, né? Então, eu acho que até que tem cirurgias até mais complexas que a cirurgia ortognática. Né? Será, professor? Eu acho que tipo o quê, por exemplo? Uma órbita? Não, órbita não. Mas um politrauma, um paciente, né, que teve um trauma de face com zigomático, uma Lefort 3, eu acho que é pior. Eu acho pior. Né? Então, uma criança que teve um trauma desse, acho que é pior. Então, assim... A cirurgia em si, né? Mas eu acho que... o resultado e a obrigação, eu acho que concordo. da ortognática, ela exige mais de você. A obrigação no resultado que você tem que entregar exige porque tem mais. que melhorar, né? Que o paciente está vindo para melhorar. O que está lá no trauma, você vai tentar devolver o que já estava. Isso eu concordo. Mas do ponto de vista de técnica cirúrgica, essas cirurgias também são bem delicadas. Mas do ponto de vista de entregar o paciente sem parestesia, entregar o paciente com um resultado melhor do ponto de vista estético, a cirurgia ortognática realmente... Uma simetria, você é maluco, cara. Não faz ideia como os caras conseguem... Negócio... É bem complicado. Dentro dessas indicações aí, o paciente assimétrico, o classe 2, o 3, o que você mais operou? Você faz ideia? Tipo, mais 2, mais 3, mais severo, não faz ideia. Difícil. Verdade? Com certeza mais ortognática e menos ATM, né? Porque não, sim, mas dentro os casos, indicação, mais 2, mais... 2 e 3, mais mulher, né, também, né? Mulher, talvez, mais 2 e 3. Mais mulher. 2 e 3. Professor, eu queria que você falasse dos casos assim de cirurgia ortognática que foi mais desafiador para você de entregar resultado, né? Porque assim, a gente sabe que tem alguns casos que exige do cirurgião uma certa entrega maior, ou a paciente vem... Eu, pelo menos, vi no congresso, no Cobrac, acho que de Florianópolis, um cirurgião falando que os casos que ele tem mais, que exige mais dele, não são os casos severos, são os casos, esses classe 1, não sei se é esse, que são mínimos. É bem por aí os resultados? Eu acho assim, tem alguns pacientes que procuram a gente, por exemplo, o excesso vertical de maxila. Quando sorri, mostra muito dente. Só que é uma menina super bonita, com os dentes maravilhosos, uma menina super diferenciada, que eu vou ter que impactar a maxila, por exemplo, 4 milímetros. Então, assim, vai ter uma autorrotação da mandíbula. Então, esses casos, eu acho que são mais difíceis do ponto de vista até de técnica e de resultado do que um paciente com uma simetria facial enorme, um classe 3 enorme, que precisa colocar a mandíbula para trás e a maxila para frente. Óbvio que os dois são difíceis, mas um paciente com pouco movimento, ela exige, fala, eu quero só mostrar 2 milímetros de gengiva. É mais difícil do que um paciente com uma alteração transversal severa. Concordo com o seu colega, a nossa colega lá.
Ele falou que esses casos que você tem que entregar resultado e são mínimos, né? Mínimo, quando o movimento é pequeno, é mais difícil, né? O paciente vem para procurar. Essa semana foi no consultório uma menina que ela é super bonita, uma dermatologista super bonita, e quando ela falou, quando eu dobro o pescoço, fica uma linha só. Ela não vê o ângulo da mandíbula, ela gostaria de marcar o ângulo da mandíbula. Ela é classe 1, linda menina, e ela queria só a alteração do ângulo da mandíbula. Óbvio que é possível, hoje tem prótese para a gente poder fazer, mas é um caso super difícil, uma menina super diferenciada, um caso extremamente, a menina é linda e quer fazer uma alteração minúscula só para quando ela marcar mais o ângulo da mandíbula. Esse caso eu vejo de uma maneira extremamente difícil. Falando sobre cirurgia ortognática no preparo, a gente tem alguns colegas que cada um tem uma forma de fazer a cirurgia ortognática quando o paciente vem fazendo o preparo com um aparelho ortodôntico convencional ou com um aparelho alinhador. Como que você aborda esse paciente das duas formas? Você faz preparo híbrido? Como que é no seu caso? Em relação aos alinhadores, né? Eu vejo os alinhadores de uma maneira que não tem como voltar, assim como o planejamento virtual. Os alinhadores estão aí para ficar. Só que, como tudo na vírgula, existe um parêntese, né? Então, assim, o meu parêntese se eu vou fazer um procedimento, nesse paciente vai fazer uma cirurgia ortognática, que eu vou ter que fazer uma segmentação de maxila junto com a alteração antero-posterior, eu, Gustavo, não gosto de segmentar a maxila sem nenhum aparelho na boca. Aí eu uso um híbrido. Eu gosto de usar o alinhador embaixo, com botões nos pré-molares e caninos, com recorte no meu alinhador, e em cima eu peço para colocar o aparelho fixo devido à segmentação de maxila. Se eu não vou fazer segmentação de maxila, eu consigo operar o paciente sem um aparelho fixo. Agora, se eu vou segmentar a maxila, eu, Gustavo, assim como outros cirurgiões, gostam de fazer o tratamento híbrido, que é o fixo em cima e o alinhador embaixo. Hoje não tem como mais, né? Os alinhador veio para ficar. Não tem como. É como o planejamento virtual. O planejamento virtual hoje, né, não tem como. No consultório eu já estou com 4 impressoras, a tomografia, né, as impressoras 3D, os softwares de planejamento e os alinhadores não tem como ficar. E assim, até uma outra coisa importante, porque hoje tem muita gente fazendo cursos desses alinhadores que facilita muito, porque são cursos às vezes rápidos, que ao meu ver não são bons, mas às vezes são de uma semana, não é uma especialização, só que a pessoa vai fazer esse curso e depois já sai querendo fazer o planejamento. Então hoje, hoje, graças a Deus, dependendo de como for esse ortodontista, eu, Gustavo, se não for um ortodontista que às vezes a gente conhece, às vezes vale a pena conversar com ele antes, porque às vezes se ele não tiver uma formação, do mesmo jeito que eu falei que tem 3 problemas no pós-operatório, paciente, cirurgião e ortodontista, se eu tiver problema no meu ortodontista, eu vou ter problema no meu pós-operatório e o paciente vai ter problema. Então, esses cursos rápidos dos alinhadores que hoje tem, ao meu ver, podem ser para os apinhamentos, mas para os casos de cirurgia ortognática, eu ainda acho que o ortodontista tem que procurar um especialista em ortodontia, não um especialista em alinhador. Essa colocação é muito boa. Professor, vamos falar um pouquinho sobre as histórias da bucomaxila, que eu sei que você tem várias. Eu sei que você tem também você teve uma boa relação com o professor João Gonçalves, lá de Araraquara. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história e dessa experiência que você teve com ele. O João é um grande amigo nosso, né? Quando ele foi para os Estados Unidos fazer o fellowship, ele falou com o Pita, né? Na época eu trabalhava com o Pita, porque o João atendia os pacientes de Araraquara, né? E o Daniel Cassano também, né? Um amigo nosso, estava começando a fazer. Ele não fazia muitos casos ainda, ele estava começando, não fazia. E aí o João falou assim, eu vou para lá, mas aí vocês fazem os casos aqui de Araraquara. O Daniel fazia toda a triagem e eu, o Otávio, o Aloysio, a gente ia fazer os casos que era o contato que o Pita tinha. O Pita ficava aqui atendendo os pacientes e a gente ia operar os pacientes de lá. E aí a gente ia para Araraquara fazer esses casos cirúrgicos. A gente ia toda quarta-feira fazer os casos cirúrgicos lá em Araraquara. E aí foi assim que a gente criou uma afinidade muito grande com o João, né? Até hoje, um grande amigo nosso. E aí, em cima disso, eu tenho uma história com ele, uma história muito boa, que é uma história de um jogo de futebol, né? Que é engraçada essa história. Você é São Paulino, né? Sou São Paulino. Aí tava tendo um jogo, era a final da Copa do Brasil, São Paulo e Cruzeiro, se eu não me engano, era 2001, acho que era 2001. E o São Paulo precisava empatar
E aí tava todo mundo lá, a cirurgia era no dia seguinte, era uma quarta-feira à noite, e o São Paulo precisava empatar e a gente fazendo a cirurgia de modelo. Aí o João e o Pita falando assim, faz você aí o planejamento. E eu fazendo o planejamento, sei que, né? No último minuto, era São Paulo e Cruzeiro, o Cruzeiro acabou fazendo o gol. E eu tava fazendo planejamento, eu fiquei tão nervoso que a mandíbula, porque era modelo de gesso na época, não era, né, 2001, pô, não tinha nem sonhava em ter planejamento virtual, imagina. O modelo caiu da minha mão, porque foi igual. Aí o Pita gritou no meu ouvido, o negócio caiu da minha mão. Aí, quebrou o modelo de gesso. Eu falei, nossa, cara, a cirurgia amanhã cedo, cara. Cirurgia amanhã cedo. Aí nisso o João olhou, falou, meu Deus do céu, vê onde quebrou aí. Aí. A sorte é que quebrou o modelo numa parte que não foi os dentes, né? Sim. Foi uma parte na parte de baixo, aí a gente conseguiu fazer a cirurgia de modelo, mas foi uma das histórias com o João, além de outras que a gente tem, uma grande pessoa e um grande cirurgião e formador de grandes cirurgiões até hoje, né? Que é lá da JRG, né, cara? Ele tem muita história. Inclusive, ele está devendo uma entrevista nossa aqui no canal da Bucocast. Eu tive com ele em Belém, né? Nós entrevistamos ele lá. Ele está devendo, falou que vai em Piracicaba. Estou aguardando o professor João com a sua equipe lá. Eu queria que você falasse daquela história sua com aquela paciente do São Paulo, cara, que eu sei que você tem do São Paulo? com a menina torcedora do São Paulo, com o Josmar, que eu sei que vocês são São Paulinos doentes. Tem ido ao estádio ver jogo? Tava ontem lá no sofrimento. Tava no sofrimento? Tava. Caramba, sofreu mesmo, viu? Tava falando com o Josmar por telefone, disse que sofreu também. Queria que você contasse o caso, que eu achei bem interessante. A gente tava falando sobre esse caso também. Esse caso é um caso bonito, na verdade, né? Um caso bem legal. Uma vez o Josmar e o Artêmio, o Josmar trabalhava numa empresa que na época chamava Intermedic, né? Trabalhava lá, nessa empresa. E eles sabiam que eu gostava do São Paulo e falaram, Gustavo, a gente vai fazer uma visita dentro do São Paulo, na sala de troféu, e você quer ir conhecer? Porque a gente vai entrar no estádio, no vestiário. Eu falei, claro, cara, eu vou no dia que você falar. Ele falou, vai ser tal dia. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí foi eu, Josmar, Artêmio, o Eduardo Braga, e foi o Thiago. Foram 4 pessoas e eu. E aí fomos lá, fizemos um passeio, ficamos entramos no vestiário, entramos em tudo, sala de troféu. Na hora que eu estou na sala de troféu, Ismael, eu vi que tinha uma menina com o cabelo bem comprido e parecia jogando o cabelo todo para frente, assim. E com a camisa do São Paulo e encostava bem no canto da sala, assim, ó. E aquilo me chamou muita atenção, porque estava todo mundo muito feliz, né? Porque todo mundo estava lá batendo foto. Não era nem celular, era foto, né? Batendo foto e ela no canto. Aí eu olhei, até falei pro Josmar, Josmar, o que é essa moça? E o Josmar falou para mim, Gustavo, essa moça é uma moça que o São Paulo ajuda ela aqui e ela fica aqui no Morumbi, mas é uma pessoa que ninguém consegue ajudar porque ela tem um problema na face. Falei, sério, tem problema na face? Falei, chama ela aqui. Ela falou, não, mas ela não tem vergonha, ela morre de vergonha, ela não quer vir aqui. Torcedora fanática. Aí eu fui até ela, olhei ela tinha uma classe 3 e uma assimetria de face. Aí eu olhei para ela, falei assim, tudo bem? Ela, tudo bem. Bom, resumindo, eu falei para ela, eu vou te ajudar, pode me procurar no consultório. Falei com o Josmar, falei, Josmar, é o seguinte, eu preciso que você e o Artêmio, aí o pessoal da empresa, me arrume as placas e parafusos. Ele falou, Gustavo, mas você vai fazer? Eu falei, vou fazer. Mas que hospital? Eu falei, vou dar um jeito. Aí, nisso, consegui um hospital na Santa Casa, fechou esse hospital, era a Santa Casa de Santo Amaro, onde eu fazia todos os casos. Eu fazia um caso por mês de graça lá, porque tinha uma especialização de um cirurgião e ele não tinha ortognática. Então, era um jeito dele fazer a especialização e mostrar para os alunos dele como era a ortognática. E aí eu ia fazer os casos de ortognática, o pessoal via como era a ortognática e divulgava. Falei, vou encaixar ela. Falei, mas preciso de um ortodontista. Aí liguei para a Fabiana e para a Giovana, que eram 2 parceiras, falei, preciso que você faça uma gentileza e não cobre a ortodontia dessa paciente. Aí ele falou, tá bom, não vou cobrar. Fizeram todo o preparo. Aí depois deu 1 ano de preparo, ela voltou no consultório. Eu falei, Josmar, preciso das placas parafuso. Artêmio, preciso das placas parafuso. Ele falou assim, tá bom, Gustavo, que dia que vai ser? Vai ser tal dia, era toda quinta-feira, era a última quinta-feira do mês. Operamos ela, aí depois, isso foi muito tempo, aí em 2005, passou muito tempo, até hoje ela me manda Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e parabéns no meu aniversário. E aí, um dia eu estava lá no consultório, ela virou e falou assim, Gustavo, eu queria te dar um presente, cara. Isso devia ser, já tinha operado faz muito tempo. E o São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial.
Aí ela falou assim, você quer alguma coisa? Eu falei, não quero nada, Sandra, não quero nada. Ela falou, não, faço questão, quero te dar um presente. Eu falei, eu vou conseguir o presente. Eu falei, bom, eu sabia que ela ficava dentro do São Paulo ajudando a parte de divulgação. Ela estava lá interna. Falei, se você quiser me ajudar e se você quiser me dar um presente, eu vou te falar. A camisa do Rogério Ceni, a preta, de gola alta, que ele usou na final do Mundial contra o Liverpool, se você quiser, já que você tá falando. Tá oferecendo, né? Tá pedindo para eu pedir. Passou, sei lá, uma semana, ela me veio com a camisa do Rogério Ceni autografada. Até hoje, tá no meu quarto, uma camisa do São Paulo autografada pelo Rogério Ceni. Professor, essas são histórias da Bucomaxilo que a gente só descobre num podcast, cara. Eu sabia que você era São Paulino, mas não sabia que você tinha essa história, a Bucomaxilo com o fanatismo, com o torcedor. É bem interessante. Bem legal, Professor, eu acho que a gente pode, num próximo episódio, falar um pouco mais sobre cirurgia ortognática, que os assuntos são bem variados. Tá. Você falou sobre segmentação de maxila aqui. Eu queria já introduzir uma pergunta logo de segmentação e outras que ficam na gaveta da Bucocast, eu costumo dizer aqui. E eu sei que você não tem problema nenhum em responder, mas eu quero, obviamente, que você retorne aqui para a gente falar mais sobre cirurgia ortognática. E agora nós vamos fazer esse podcast com os pacientes, que eu acho que é bem interessante a gente ouvir o depoimento do paciente, qual foi a sua experiência dentro dessa trajetória, porque a cirurgia ortognática ela envolve um tratamento multidisciplinar, né? Não é só o bucomaxilo. É importante também que os colegas saibam um pouco desse, e os pacientes principalmente também, né? É isso aí. Bom, se a gente estiver finalizando, eu queria só falar uma coisa que acho que é importante, né? Até para os colegas mais novos. Não atenda o paciente se você não gosta de cuidar de pessoas, né? Cirurgia ortognática, assim como a área da odontologia, assim como a área da medicina, se você não gosta de cuidar de pessoas, não siga essa área. Siga essa área se você tem a paciência de escutar a dor do paciente, porque todos os dias a gente escuta reclamações, seja dor ou seja dor de pós-operatório ou alguma reclamação. Então, se você não tiver essa paciência para poder ter esse astral de você poder cuidar do paciente, é melhor a gente não seguir para essa área e seguir para outra área da odontologia. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. Você tem o seu nome aqui envolvido em vários episódios. Eu vou levantar o seu nome aqui em alguns episódios e vou trazer todos esses caras num único podcast. Né? Eu sei que tem o Aloysio, tem o Piteri, e tem o Pita, e tem o Otávio, e tem tantos outros que são colegas, enfim. Mas acho que a gente vai fazer por temporada, viu? Melhor. Porque não vai dar. A bancada aqui é só 4 pessoas e a história vai ficar longa, mas eu quero te agradecer. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu acho que esse recado aí para esse aluno de graduação, para esse cirurgião que está buscando sucesso dentro da especialidade, ele é importante justamente porque quando você consegue aprender com os erros dos outros, é muito mais fácil, né? Com certeza. A gente cresce aprendendo com o nosso erro. Agora, se você quiser ser inteligente, você aprende com os erros dos outros, né? Essa é a frase. Agora, eu acho que o importante, né, do pessoal mais novo, se tiver a oportunidade de acompanhar uma pessoa mais velha, assim como grandes cirurgiões de hoje que acompanharam, isso faz com que a pessoa cresça de uma maneira mais concreta do que querer ficar dando cabeçada sozinho. Então, eu acho que quanto mais a pessoa olhar e enxergar uma cirurgia de uma pessoa com mais experiência, melhor para a formação desse novo cirurgião. E, mais uma vez, lembrando que se você não gostar de cuidar de pessoas, é melhor também você não seguir essa área. Esse é o recado do professor Dr. Gustavo Mota. Meu amigo, um prazer imenso. Obrigado pela entrevista. E, obviamente, as portas da Bucocast estão abertas para quando você quiser. Estamos à disposição. Obrigado, Ismael. Foi um prazer mais uma vez. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. E também alguns cortes desse episódio, que está fantástico, com muitas histórias da especialidade. A gente vai estar colocando no nosso Instagram. Então, convidamos você para seguir também a nossa página. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.